Olá, Boa Paulo. noite, Cíntia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você está me Boa ouvindo bem? noite. Tô ouvindo bem, o som tá ótimo. Ai, que bom. Prazer tê-la aqui, Não, né, o para prazer esse é meu. bate-papo tão gostoso. Bom, antes de tudo, gostaria de, sempre explico aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, caso tenha alguém novo, né? Uhum. O motivo da máscara é que o meu irmão sempre me auxilia aqui durante as transmissões e, como não moramos juntos, todos os cuidados agora nessa época da pandemia, você viu que eu personalizei a máscara de Banco Cultural, Aliás, é né? incrível essa máscara. Eu quero uma também, igual. Ah, pode deixar, vou conseguir uma para você sim. Uma personalizada. Muito legal. Que bom que você Aliás, gostou. seu irmão tem a Bom, voz igualzinha à sua, né? não Incrível. Eu é falei. parecidíssimo, né? Ele me mandou uma mensagem. Eu falei, gente, é o Paulo falando no celular do irmão. Mas era o seu irmão. Daí abaixo. Mas você sabe que tem isso, Cíntia, quando você convive muito tempo, né, com uma pessoa e você tem uma relação de proximidade mais do que afetiva, né, existencial, você acaba meio que roubando um pouco os traços, né, até Total. fisionômicos, né? Eu Com cito sempre certeza. aquele casal Paulo Goulart e Nissete Bruno. Eles pareciam irmãos, né? De tão Exato. parecidos. É um Bom, prazer Cíntia, estar aqui, viu, na sua live. Eu fico muito honrada de ter sido convidada, na verdade, né? A gente se conheceu já faz tempo, né? Através do trabalho da turma da Mônica, não foi? foi Hello Kitty, o poder da amizade, lembra? Poder da Amizade, Hello Kitty. E você estava lá e você entrevistou o Mauro, né? O Maurício de Souza. Eu falei, nossa, quem que é essa pessoa que é tão influente assim no meio? Aí eu fui conhecendo melhor você, eu falei, nossa, ele é um blogueiro famoso dentro da comunidade artística, assim. Então eu falei, Ah, caramba, né? E já obrigado, entrevistou Cíntia. várias pessoas famosas. E eu fico assim, Já. honrada de estar aqui. E é muito legal, né? Eu estava até comentando com você antes que tanto o meu blog como o canal do YouTube, ele sempre teve como meta divulgar a arte. A gente entrevista tanto os veteranos, né, como as pessoas que estão começando. Eu até citei para você, né, várias atrizes, como a Monique, que eu entrevistei no outro dia, a Monique White, que estava em formação na Escola de Atores Wolf Maia, eu já estava entrevistando ela e hoje acompanhando os trabalhos profissionais. Eu acho que isso daí, sim, já vem um pouco da minha vibe de professor. O professor ele vai Olha, acompanhando. Até hoje eu tenho no meu Facebook mais de 300 ex-alunos que continuam me acompanhando. uau, eu nem sabia que você dava aula. Lecionei Vai, durante muito tempo. que E aí legal. vai criando aquele vínculo, né, de amizade. E, Total. Cíntia, é uma coisa que me fascinou muito em você, que você também tem essa grande capacidade de criar amizades, né, no teu círculo, né? Você é uma Isso é pessoa verdade. também que procura estar sempre se instruindo das mais diversos tipos de cultura e dividindo isso, sendo sempre tão gentil na divisão desse teu conhecimento com as pessoas amigas. Inclusive, eu estive vendo no seu Facebook, você tem todo um trabalho como educadora corporal, em que você fala coisas muito interessantes ali. É quase como se fosse um pequeno documentário que você apresenta, às vezes, para as pessoas, trazendo curiosidades de um mundo que no Ocidente, a gente desconhece muito. São várias vivências do mundo oriental, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também aqui. Mas eu queria começar esse bate-papo gostoso com você, coisa de psicólogo, tá? E que gosta da psicanálise também, de Uhum. voltar um pouco no tempo, recuar no tempo e irmos à sua infância. Eu queria que você me falasse da Cíntia menina e a sua identificação com o mundo das artes. Bom, eu sou descendente de Okinawa por parte de mãe, né? E toda a minha família, da parte da minha mãe é falecida, infelizmente, já há 5 anos. Só que toda a parte da família, menos a minha mãe, a geração da minha mãe não fez a dança, mas a minha avó dançava a dança de Okinawa, o pai da minha mãe, né, o meu avô materno, ele tocava o sanjin, que é um instrumento típico de Okinawa. O meu pai já cantava no karaokê, então assim, meu pai e minha mãe cantavam muito, né? E eu tenho um Aham. irmão e a gente acompanhava, né, eles no karaokê, ficava lá. Então, desde pequena a gente estava envolvido com música, com dança, sabe? Então, acho que tudo isso influencia, com certeza, né? Mas a minha vontade mesmo era de fazer o balé, na verdade. Eu comecei com balé com 5 anos na minha escola. Só que Uhum. aí
minha mãe me colocou no judô. Só era eu Opa! de menina. E só tinha menino na turma. Eu lembro até que tinha um menino que chamava Márcio, que estava na minha turma. E aí eu lembro até num campeonato, eu lutei com ele, só tinha eu de menina. Aí entrou uma menina, aí ficou eu, mais essa menina. Aí eu dei um tempo no balé. Né? Minha mãe falava assim que não queria que eu fosse bailarina porque o pé ia ficar feio, machucava. E aí eu fui Uhum. deixando, sabe? Eu fui para arte marcial. E daí eu Quer dizer fui que no depois. judô, você literalmente era um pouquinho a Mônica ali, botava o pessoal na linha. É, mais ou menos. Sofria lá um pouquinho, mas foi divertido, porque eu fazia com meu irmão e tal. E aí depois eu fiz Aikido, né? Que é uma outra arte marcial, que é bem interessante, porque trabalha a autodefesa, né? A força do oponente. Então, junto com a arte marcial vem uma filosofia também, né? De não ataque, de esperar, de usar a força do outro. Então, o Aikido foi uma fase muito interessante para o meu crescimento, né? Eu tinha, sei lá, dos 9 até uns 12 anos eu fiz Aikido. Aí eu e meu irmão a gente fazia com uma turma de adultos, inclusive, o nosso mestre colocava a gente para fazer aula com os adultos, né? Aí eu Opa, lembro que olha. só a gente pequenininho, os adultos ali. Uhum. E a gente quase chegou na faixa preta, e depois eu saí, aí eu fui para dança, na verdade, eu fiz jazz. Eu comecei com jazz, né? Daí eu fui pro balé, mais ou menos o caminho de todo mundo que. Aliás, a maioria das minhas amigas começaram com balé. Desde 3, 4 anos, minha história Aham. não foi assim, né? Comecei com arte marcial e depois eu fui pra dança, e aí eu me apaixonei. Daí, quando tinha 17 anos. Ai, desculpa, nem tava na infância ainda, né? Eu já tô falando da minha adolescência. Quer falar Não, alguma mas tudo coisa? bem. Por exemplo, vou até engatar uma perguntinha aí, uma curiosidade. De certa forma, a luta marcial ajuda no balé e na dança, não sei, eu como leigo, para desenvolver um maior conhecimento do seu corpo e até de equilíbrio? Com certeza, mas esse meu entendimento que você está falando de ajudar na consciência corporal veio muito depois. Por um Sim, tempo sim. eu fiquei assim, sabe, me questionando por que eu não fiz o balé desde criança, porque eu poderia Uhum. estar numa companhia de balé clássico. Eu fiquei um bom tempo assim, sabe, questionando e falando, poxa vida, eu queria ter feito balé desde pequena, porque o balé, né, é uma técnica que para você entrar numa companhia, geralmente você tem que começar de pequeno, né? Porque tem toda a questão Uhum. do corpo que não é anatômica, então você cresce fazendo aquilo, então seu corpo já fica É, preparado, né? vai se adaptar. É, uhum. Então, e aí tudo bem. Daí passou aí, cheguei nos 17 anos, a época de escolher, né, qual faculdade que eu ia fazer. Aí eu até falei para você que eu queria fazer psicologia. Só que aí na Unicamp não tinha psicologia. Eu falei, Aí eu fui lá no caderno, falei, o que eu vou fazer? Aí eu vi dança, eu falei, dança. Eu nem sabia que tinha faculdade de dança, assim. Você vê minha ignorância nessa faculdade, né? Não sabia. E aí eu falei, vou prestar, mas já estava com o pé no cursinho, né? Eu ia fazer o cursinho para entrar em psicologia, tudo mais. Aí eu passei na primeira fase, eu falei, caramba, passei na primeira fase, né? Que surpresa, porque foi direto do terceiro colegial, né? Eu falei, Direto, né? nossa, passei. Aí tem segunda fase. Eu fui até Campinas. Eu lembro que minha mãe foi comigo. Minha mãe, ela era médium, né? Então, assim, ela tinha uma intuição, assim, fora do comum. Sim. E ela falava assim, não, você vai passar. Eu falei, não, imagina, mãe, olha as meninas, todas elas são muito bailarinas desde criança. Aí ela, não, você vai passar. E tinha uma questão na prova prática de improvisação. E Sim. meu lado criativo, assim, acho que de improvisação sempre foi muito forte, sabe? Uhum. Sempre foi um caminho, assim, digamos, não fácil, mas natural, acho que da minha alma, sabe? Uhum. Eu tenho essa facilidade de improvisar, né? Então, e aí eu consegui passar, para minha surpresa, eu fui morar em Campinas, eu nunca tinha saído de casa, né? E aí eu entrei realmente nesse mundo, aí tinha aula de dança contemporânea, de clássico, de tudo, de história da dança, anatomia, a gente tinha aula de anatomia na faculdade de medicina, né? Então a gente Uhum. ia lá, ainda nessa época tinha os corpos, né? E eu lembro até que era um choque pra gente, a gente não imaginava que ia, né, estudar anatomia em corpo, assim, sabe? Ah, E aquelas peças, entre aspas, que é tão horrível, né, de falar que é peça.
Enfim, e aí foi uma vivência ótima. E foi na faculdade que eu decidi estudar a dança de Okinawa. Eu precisei ir para a Uhum. faculdade para ter o gostinho de pesquisar essas raízes, né? E foi fundamental para minha história artística e Foi na pessoal. faculdade que você foi se aproximando mais das suas raízes. Total, total. Uhum. E é interessante falar que é por causa de uma disciplina chamada Danças Brasileiras, né? A Uhum. Graziela Rodrigues tinha tem essa linha, né? E eu falava, nossa, mas danças brasileiras é o quê? Maracatu, bumbá, essas, né? Essas manifestações. Mas o que que é o Brasil? O Brasil nada mais é do que a junção de várias culturas. O Japão, Claro. os japoneses vieram e trouxeram cultura, e isso também misturou e faz parte da cultura brasileira. Então foi assim, uma quebra de paradigma mesmo, né? Ela Sim. falou pra gente fazer uma árvore genealógica da nossa família. E aí eu cheguei em Okinawa, e que foi muito interessante, assim, porque a dança é muito rica, a cultura é muito rica, e dançar esse estilo de dança me aproximou muito com os meus antepassados. Então Uhum. foi uma vivência realmente quase espiritual mesmo, né? Energética. Foi incrível. E qual seria, assim, eu acho que toda dança tem uma filosofia por trás, né? Qual a principal filosofia que encerra a dança de Okinawa? Na verdade, ela tem danças clássicas, né? Essas danças Sim. clássicas eram feitas na ocasião quando o reino de Satsuma ia para Ryukyu, porque assim, Ryukyu, que é Okinawa, né? Antigamente era um reino independente, não fazia parte do Japão. E Sim. hoje ele faz parte do Japão, porque o Japão conquistou, né? E hoje em dia tem muitas bases militares até dos Estados Unidos também, porque eles invadiram também o Japão, enfim. Mas era um reino independente, então a cultura, a dança, a cultura, a língua também é diferente da do Japão. Agora está Hum, muito mais miscigenada, a língua local está se perdendo, né? Que é o Chinaguchi. Chama hum, Uchinaguchi, né? Uchina é outro nome de Okinawa. E aí tá se perdendo, mas tinha uma língua própria, os costumes. Lá eles dizem assim que é como se fosse a Bahia pro Brasil, sabe? É sim. a Bahia do Japão. Ele tem até um preconceito do pessoal da ilha principal do Japão em relação ao Okinawa, né? Porque eles falam, como se fossem os baianos, entendeu? Tem essa Sei. coisa pejorativa, né? Uhum. Mas eles são até mais escuros, mas porque lá é um país assim, praticamente tropical, lá tem muito sol, então é o país da música, da arte, então é um Japão mais caloroso, sabe? É. É Onde tem uma diferente. efervescência cultural, né? Uhum, isso. Até calorosos no sentido de ser humano mesmo, né? Porque os japoneses são frios, né, geralmente. Então, aí eu fui adentrando. Então, a dança se surgiu, na verdade, na corte, né? Na corte, para receber o Império do Japão, o Imperador do Japão, né? E aí tem a dança masculina, e não é só dividida, a dança de leque pode masculina. Tem gente que fala, a dança de leque é feminina. Ah, Não, tem, interessante, é. tem dança masculina de leque também, né? Uhum. E as danças masculinas têm todo kimono e lembram muito os movimentos marciais do karatê, Sim. Uhum. né? Karatê surgiu lá, né? Então tem um. Eu posso falar besteira, mas tem no karatê de Não, lá, eu não lembro o estilo, mas tem uns adereços, né? Digamos assim, que são da roça, que eles usam na roça mesmo, sabe? uhum. E na dança, às vezes, você vê esses adereços que são usados nas artes marciais, que são usados também na roça. Então, tem Uhum. as danças populares, elas falam da colheita, né? O pé descalço, até o kimono, é mais simples, é de campo. Então, fala sobre colheita, sobre o tempo, sobre a colheita. Então, tem dança popular, dança clássica. Ou seja, a luta e a vestimenta conta um pouco da história de vida desse camponês, de repente. Uhum. Total, total. Uhum. E a dança clássica, né, que é a feminina, ela é bem mais lenta, sabe? Tem aquele kimono comprido que chama bingata, o kimono que é bem característico. Ele é amarelo, ele é pintado à mão, né, o original.
E ele tem umas cores alegres, sabe? É diferente também do kimono usado no Japão, geralmente, que tem umas cores mais Uhum. sóbrias. Nossa, eu falei Perfeito. bastante de Okinawa. Eu não sabia que ia falar Ah, tanto de viu? Okinawa. Legal. E eu queria pegar uma carona nesse tema dos leques, que você fez uma, digamos assim, uma apresentação que eu agradeço muito a você, as pessoas Ah, gostaram muito, a gente até comentou sobre as curtidas e comentários, com inclusive, eu esse usei a trabalho. música que você sugeriu, né? A música que você sugeriu, que Foi, gosta muito. foi. E ficou lindo, né? E foi pura Obrigada. improvisação, né? Porque disse assim, Paulo, eu vou improvisar. E a sua improvisação parecia que a música tinha sido feita para você ali, né? Você consegue atingir um nível de sinergia, de harmonização com as notas musicais impressionante, né? Obrigada, Paulo. Na verdade, né, a improvisação não é solta, né? Se a pessoa não tem nenhuma bagagem, ela vai improvisar com o que que Sim, ela tem, né? Os temperos que ela tem para usar. Isso que é legal da para usar. improvisação, né? É como se fosse um músico de jazz que ele toca um instrumento X e ele vai improvisar em cima dessa música. Eu sinto que é isso também. Eu tenho a minha bagagem de dança de Okinawa, de dança indiana, né? De outras danças. E o que que eu vou colocar? O que que o meu corpo, minha criatividade no momento, ouvindo a música, vai colocar naquela hora. Mas nessa improvisação, não foi só improvisação. Eu estudei movimentos que eu poderia colocar, né? Não foi totalmente a primeira vez que eu fiz um laboratório de dança. E aí eu improvisei em cima desse laboratório também, que eu fiz, de Uhum. movimento. Nessa dança dos leques, né, eu queria que você falasse um pouquinho do simbolismo, né, desses leques, e se a utilização da cor vermelha, daquele manto vermelho que você usou, se a escolha da cor do vestuário também, do figurino, tem a ver com o espírito dessa dança. Eu gosto muito do leque, nas danças japonesas mesmo, da ilha principal, o leque ele pode simbolizar várias coisas. Por exemplo, se você coloca ele aqui, né? Tô sem meu leque aqui, eu poderia ter trazido, mas se você coloca o leque aqui, você olha como se você estivesse vendo a lua. Então, por exemplo, ele Ah, te delimita para a plateia, ele dá uma imagem, por exemplo, né? Do cenário, porque na verdade tudo não existe aquele cenário que nem no teatro, né? Geralmente é só uma luz e o palco e não tem cenário, geralmente, né? Pode sim, ter, sim. mas não é relevante. Então, assim, como na dança indiana também a gente dá símbolos, né, através de mudras, de símbolos das mãos que fazem o espectador entender a história, né? Na Uhum. dança japonesa e Okinawa não tem muita expressão facial, né? Na verdade, é como se fosse Uhum. uma máscara. E aí eu gosto do leque, então, na minha improvisação, porque ele pode criar vários ambientes, né? Ele pode ser uma espada, ele pode ser também uma xícara de chá, que eu tô bebendo um chá. Uhum. Então, eu posso criar. Eu gosto dessa Uhum. parte do simbolismo do leque. Você pode usar a criatividade como se estivesse numa espécie de teatro de sombras, né? Exato, exato. Exatamente. Ah, eu gosto muito. Olha, eu tô Agora, vendo me fala. vários amigos aqui É, entrando, gente. pode comentar, Eles pode estão comentar. entrando e saindo, sei lá. Estão vendo aqui. Como eu comentei contigo, né, teve uma vez que você abordou, você tem toda uma formação como educadora corporal, e você falou uma vez num texto que me surpreendeu muito sobre a tradição chinesa dos pés de lótus. Como é que é isso? Como é que essa tradição se perpetuou durante tanto tempo assim? Ela é bem impactante, né? Na verdade, eu quis trazer uma curiosidade, né? Em relação àquelas mulheres que sofreram tanto, né? O povo achava bonito, né? Era uma estética, né? Aquele pé pequeno e também era para colocar as mulheres em casa, não deixar elas saírem, trabalharem, né? Então, era um reflexo do machismo, né? Da Era época. uma estratégia de dominação, né? Uhum. A mulher tinha que ficar em casa, não poderia ir para muito longe, elas nem conseguiam andar, né? Porque o pé deformava desde criancinha, eles amarravam o pé das crianças, colocavam água quente, era uma coisa
assim, horrível, né? Então, eu quis trazer essa curiosidade, na verdade, né? Muito triste. Eu acho que através dos nossos... a gente não pode deixar perder, né? Esse passado. É importante a gente abordar, porque graças ao passado estamos aqui, né? Graças a essas mulheres que sofreram, por exemplo, nós adquirimos essa força, né, da mulher na sociedade. Então, acho que a gente não pode deixar perder essa história, esse tipo de história, né? Ah. E esse tipo, você disse também que servia para reduzir os passos dela, né? Ela andar mais devagar. Na geisha a gente vê isso também. As geishas andam bem devagar. Também é um desdobramento dessa mesma prática? Na verdade, no Japão não tem. Pelo menos eu não pesquisei históricos assim de enfaixar o pé para não crescer como na China, né? Eles fizeram. Sim. Mas tem essa estética de gostarem de pé pequeno. Na verdade, usam um tabi, né? Tabi é uma espécie de meia que tem só uma divisão no dedão do pé. E nas danças japonesas você tem o suriashi, que é como se fosse escorregando o pé no chão, sabe? Então, a base da dança, do andar, é deslizando o pé pelo chão, como se estivesse andando nas nuvens, sabe? Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, é muito chão, né? Geralmente, as danças... como todas as danças tradicionais, tem muito contato com a terra, com o chão, né? As danças masculinas, por exemplo, tem muito batida no pé, sabe? No chão. E base baixa, né? Os joelhos flexionados. Assim como a dança indiana também. Tem muita pisada no pé, sabe? Muita percussão de pé, assim. Então, são danças bem chão, que buscam essa energia da terra, né? Diferente do balé, das danças ocidentais, que querem leveza, né? Querem que pareça anjos que estão nas nuvens, né? Mas você tá falando desse meu histórico de educadora corporal. Eu fiz a faculdade de educação física, né? Na verdade, depois da faculdade de dança, eu decidi me formar em Pilates, né? Que, na verdade, na faculdade de dança, a gente tem contato com várias técnicas, né? De educação somática. E aí eu fiz Pilates, eu tinha um histórico de lombalgia, né? Uma dor na lombar e tal, que me persiste há muito tempo por causa de uma lordose, né? Uma escoliose que eu tenho, né? Inclusive, antes era muito mais acentuada. E aí eu fiz o Pilates, me ajudou muito. Assim, eu falei, não, vou me formar em Pilates, porque é um trabalho, né, que eu posso ter fixo, digamos assim, e eu consiga levar a minha parte artística também em paralelo. O que hoje foi muito bom ter feito essa escolha, porque na pandemia, né, essa parte artística fica bem difícil, assim, de lidar. Então, assim, eu tô dando aulas online, né, de Pilates, né? Então, não parei de estudar, sabe? Eu me formei em Pilates, aí eu também tenho o curso de gyrokinesis, né, que é uma outra técnica que também trabalha muitos planos da coluna vertebral, então trabalha a mobilidade, trabalha a respiração, a energia também. Então, isso está sendo muito bom, inclusive, eu vejo nos meus alunos que pegaram Covid, por exemplo, eles não tiveram agravamento, porque, claro que as pesquisas estão muito no início, a gente nem não está entendendo muito bem como que a doença está se comportando, né, mas já existe... Principalmente pós-Covid, né? As sequelas, né? Exato. Foi listado no artigo que existem cerca de 209 sintomas depois, né, de sequelas. Ou seja, 209 tipos de... Você não vai entender. Então, assim, nós como educadores físicos, a gente tem que estar realmente muito atento, sabe? A qualquer tipo, né? Pode ser cansaço, pode ser, de repente, a pressão da pessoa que antes era normal, a pressão fica alta e descontrolada, né? O coração, a pessoa tem inflamação no coração. Então, é importantíssimo, né? Esse trabalho de respiração para quem não pegou e para quem já pegou também para trabalhar os pulmões, né? Então eu vejo assim que fez muita diferença. E nesse seu trabalho como educadora corporal, você também faz a preparação de atores? Então, já fiz também, né, na Companhia Nuvem do meu amigo Duda. Então, eu ajudei nessa parte. Eu fui também
responsável artístico também desse espetáculo que você conheceu da Turma da Mônica, com a Hello Kitty. Então, todo esse meu conhecimento, muitas vezes, realmente foram necessários, né? E foram muito usados nessas ocasiões, né? Agora eu tô num grupo que chama Descasos Indeléveis. O Marcinho, inclusive, entrou, não sei se ele tá aí. E agora a gente está nesse processo de ensaio de uma peça online. A gente está vendo o formato, né? Porque nesse momento o que dá para fazer é peça online, né? Inclusive eu participei também de uma peça online por pouco tempo. É verdade, a gente vai falar daqui a pouquinho de Mulheres Nascidas de um Nome, que você participou, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. É muito difícil, por exemplo, antes da pandemia, essa conciliação da educadora corporal, da dançarina e da atriz? Ou tudo pode caminhar harmoniosamente? Eu acredito que sim, porque todos eles têm sinergia, né? E para mim nunca prejudicou, na verdade, sempre ajudou, sabe? Por exemplo, como eu sou uma pessoa autônoma na parte de Pilates, por exemplo, quando eu estava prestando para algum musical e de repente eu passava, aí eu falava para os meus alunos, eu tenho outros amigos da profissão que são professores, eu falava, tá tudo bem vocês fazerem aula com meu colega durante tanto tempo. Então tudo é conversável, né? E a gente acaba criando uma relação muito boa com os alunos, pelo menos eu. Então é quase como se fosse família, sabe? Amizade. Alguns são bem, bem próximos, inclusive, sabe? Então, é bem legal, assim, a relação, sabe? Então, eu vou levando, assim, inclusive, esse pouco tempo atrás, pouco tempo não, já faz mais de um ano já. Antes da pandemia, meu Deus. Eu tava ensaiando. Tá passando muito rápido. Pro K-Pop Dreams, o musical, né? Que, infelizmente, a gente não conseguiu entrar em cartaz. A gente ia ficar no Teatro Claro. E, infelizmente, fomos impedidos, assim como várias peças também foram, né? E esse era o primeiro musical, assim, que você participava, não só como bailarina, mas com personagem, com falas e tudo mais? Como personagem de teatro musical, sim. Era o primeiro com personagem. Eu tava, inclusive, a personagem era uma personagem que tratava de Jessie, né? Isso. Ai, mas esse Paulo sabe tudo. Eu achei interessante, porque ela tem problema, né? Com a questão do corpo, né? Exato. Fala um pouquinho desses distúrbios que eu estou pensando. Paulo, tá com ruído meio estranho aí. Será que seu microfone tá batendo em alguma coisa? Não. Vê se agora você está me ouvindo bem. Sim. Tá com um pouco de ruído. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Alguém que está assistindo, por favor, fala se vocês estão ouvindo esse ruído também, só eu, tá? Então, é interessante o que a Jessie, ela traz, né, que é esse problema alimentar, né, que ela tinha uma autoimagem muito ruim, né, e também o diretor, o produtor quiseram trazer essa temática, né, que nesse mundo do K-pop, que é uma indústria, né, eles precisam que todos os cantores sejam magros, por exemplo, né? Existe um padrão, né? Então, é muito corriqueiro mesmo esses problemas alimentares. Nossa, tá com bastante barulho, Paulo. Tenta subir o seu celular um pouquinho. Aqui eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem agora? Mas aqui tá com ruído, mas tá tudo bem. Então ele traz esse assunto, né? Que acho que é importante falar. Inclusive, há pouco tempo atrás, estava se falando muito de idols, né? Que são os ídolos do K-pop, que estavam se matando, né? Porque lá realmente não tem essa cultura deles fazerem terapia como aqui, né? Aqui já tá normal, assim, fazer terapia. Mas lá eles sofrem com isso. Então, eles não aguentam e se matam, principalmente esses ídolos, né? Sofrem muito com isso. Inclusive, se eles ganham 2 ou 3 quilos, eles já são, assim, já sofrem hate, sabe? Por
vários fãs, inclusive, Começa sabe? a ser julgados, né? Começa a ser julgados pelos fãs, né? Sim, eles. Então, assim, o ataque de haters é muito grande, assim. Então, acho que é importante abordar isso, né? Porque os fãs, eles vão ver aquilo, achar que é normal e muitos deles podem ter esse tipo de problema também, né? Com o corpo. Achando que só existe esse tipo de corpo aceitável. Então... Falando em terapia, você já fez terapia ou pensa em fazer? Eu já fiz, Paulo. Inclusive, a minha terapeuta, assim, a primeira vez que eu entrei, assim, na sala de terapia, eu tive muita empatia. Eu acho que isso é importante, né? Inclusive, ter essa empatia, né? E aí foi muito importante para mim, acho que para o meu autoconhecimento mesmo, né? Tem uma hora que na nossa vida a gente fica muito perdido, né? Dentro de uma situação, a gente não consegue ver de fora, aí precisa de um profissional, assim, para falar. Ele olha de todos os ângulos, né? Um problema, ele fala, mas você não tá vendo esse ângulozinho aqui do problema. E aí parece que o problema vai ficando pequeno, né? Você consegue resolver. Nas minhas aulas, Cíntia, eu costumava explicar para os alunos, eles entendiam fácil o trabalho do psicólogo. Apesar de você é conselheiro, Paulo? Não sou conselheiro. Eu vou explicar para vocês. Vocês já viram filmes? Porque vocês não são dessa época, mas eu fui. Quando você entrava num cinema e estava tudo escuro, até você adaptar os olhos à escuridão, vinha uma pessoa chamada lanterninha, com lanterninha e ia iluminando para você. Ele não te obriga a escolher o lugar, ele te mostra os vários lugares, mas a opção é sua. Então é mais ou menos isso que o terapeuta faz. Ele ajuda você a vislumbrar os caminhos, mas a escolha, a liberdade é sua, né? Exatamente, é incrível o trabalho de vocês. Eu acho que é necessário, acho que inclusive tinha que ter desde criança, né? Ainda, eu tô com 37 anos, ainda por exemplo, na minha adolescência, ainda ouvia assim as pessoas mais velhas falando, não, terapia, eu não sou louco, né? E hoje em dia eu vejo que a geração mais nova já acostumou, já é super normal, já faz parte, né, do nosso autoconhecimento fazer terapia. Agora, conta para as pessoas que estão nos acompanhando onde é a fonte da juventude que você se banha sempre. Porque não de forma alguma. Ai, obrigada. Realmente, eu nem me sinto também com essa idade. Eu até me assusto. Eu falo, nossa, peraí, eu tô com 37 anos mesmo. Eu nem me acredito também. Uma parte é a genética também, né? Oriental. Dizem que não envelhece muito, né? E também é fazer o que eu amo. Né? Acho que essa que é a maior... Acho que você maior falou... segredo, não tem segredo, é fazer o que ama. Quando você falou tudo, quando você ama o que faz, você se sente jovem por dentro, né? E isso daí vai transparecendo para o corpo, né? Tudo. Eu acho que a amargura de você fazer. Quantas pessoas por aí você deve conhecer, eu também conheço, que trabalham para a sobrevivência, mas odeiam o que fazem. Quer dizer, isso deve ser possível, né? E é grande parte da nossa população. Imagina você o dia a dia vivendo amargurado assim. Você vai criar né? Você vai envelhecer mais rápido, né? Não tem como. E eu sempre, assim, acho que minha alma é muito jovem, sei lá, não jovem, pode ser antiga também, mas jovial, assim, sabe? Eu sempre achei muito chato as pessoas muito sérias, sabe? Que trabalham em escritório, eu sempre gostei, sempre me dei bem com pessoas mais jovens, enfim. K-pop é uma coisa super jovem, né? Eu acho que eu consigo dialogar com as várias gerações com isso. Acho que também é um dos meus objetivos, né? E você tem um lado empreendedor também forte, né? Você é empreendedora na Dance Sing, né? Forte, eu não digo, Paulo. É uma coisa que eu estou trabalhando e eu quero muito. Eu quero muito que eu fortaleça esse lado realmente empreendedor, né? Com a pandemia, eu fiquei praticamente mais realmente no meu negócio, né? Porque eu era autônoma, mas trabalhava dentro de estúdios de Pilates, né? Então agora eu trabalho sozinha, né? Então eu adquiro meus alunos, eu tenho que fazer, por exemplo, a propaganda de boca a boca. Então eu faço os meus planos, né? De mensal, trimestral, uma coisa que eu não tinha que me preocupar com isso, né?
dava aula e aí o estúdio me repassava o dinheiro. Então, esse lado empreendedor nesse sentido, né? Mas a forma... eu tenho o desejo de fazer cursos online, de vender, né? Realmente, de aumentar essas vendas. De que forma, né? Então, eu penso nisso. É uma sementinha que eu quero que vire uma plantinha aí. Claro. E você também tem, eu acho que um desdobramento da tua carreira, acredito, como modelo também, né? Porque eu tenho acompanhado, você faz alguns ensaios, até um muito legal que você fez de pin-ups, com várias amigas suas. Como é que foi esse ensaio que eu achei muito interessante, que eu vi lá no Face? As pessoas pensam que é ensaio fotográfico, mas na verdade foi uma filmagem de um videoclipe. Então eu estava trabalhando como bailarina para uma cantora, né, Priscila. Então aí a gente aproveitou o estúdio que estava lá para poder tirar as fotos, né, com o nosso figurino e tudo mais. Muito legal. E você também participou de alguns espetáculos aqui muito importantes, por exemplo, Léo e Bia, do Oswaldo Montenegro, né? E o Rei. Queria que você falasse um pouquinho desses dois espetáculos. O Rei e Eu foi o meu primeiro espetáculo, assim, realmente grande, no teatro grande, que foi o Teatro Alfa, né? Que foi realmente um presente, foi uma escola, assim. Eu trabalhei com o Jorge Tácula, né? E com a Tânia Nardini, que é a coreógrafa. E, assim, o sistema de trabalho deles, assim, eu achei fenomenal. Eles, assim, a produção deles é extremamente organizada. Assim, eu pude ver como funciona o musical, sabe? Onde tinha um profissional para cada coisa, tinha 1000 camareiros, tinha 2 camareiras só para o nosso camarim das bailarinas, sabe? Tinha um camareiro para o Tucandrada, né? Para Cláudia Neto, também tinha outra camareira. Você vê assim, você fala, nossa, que produção é essa, né? Que eu tive oportunidade de vivenciar, assim, que eu nunca tinha visto aquilo, assim. Eu sempre tinha feito produções independentes, né? A gente comprava o figurino, a gente fazia tudo, né? A produção. Então era tudo muito sofrido. E de repente você fala, olha como funciona, né? E os horários, certo? O aquecimento e toda aquela disciplina, sabe? Realmente de companhia, de uma coisa muito, muito, muito profissional mesmo, assim. Desde os ensaios até o último espetáculo, era assim, extremamente organizado, assim. Tinha 2 espetáculos por dia, depois de um espetáculo, a gente tinha hora de comer e tal hora a gente tinha que estar lá para receber as notas da coreógrafa. Ela sempre assistia os espetáculos e dava notas para cada um. Você estava com o braço mais alto, você tem que descer mais o braço. Então isso fazia com que a gente mantivesse aquela chama acesa, né? Aquela qualidade, sabe? Desde o primeiro espetáculo, porque a gente estava sendo observado e realmente era incrível, assim. Para mim foi uma escola. Oi? Cada vez aprimorando mais a partir dessa autoobservação. Total. E lá eu conheci o Mauro Souza, né? Ele era um dos protagonistas. E aí ele me convidou para entrar na Turma da Mônica. E aí eu fiz o teste na Turma da Mônica. E lá eu fiquei registrada durante 4 anos. Então, dentro da Turma da Mônica, né? Foi uma oportunidade também muito, muito, muito boa trabalhar na Turma da Mônica, que eu era fã desde criança, sabe? Eu pude trabalhar no prédio do Maurício de Souza, sabe? Então, eu via ele sempre, sabe? Então, antes era um ídolo, eu falava, nossa, quando que eu vou conhecer o Maurício de Souza? Eu trabalhava no mesmo prédio que ele, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer várias montagens, assim, desse espetáculo. Também foi uma vivência ótima para mim. Eu fiz corpo de baile, fiz personagem, então aprendi muita coisa, sabe? E na nossa profissão de artista é muito difícil você ter uma carteira registrada, né? E lá eu tive uma carteira registrada, então foi uma vivência de uma carteira registrada de uma empresa, mas trabalhando com arte. Então, para mim, foi realmente incrível. Eu pude viajar pelo Brasil inteiro, assim, sabe? Assim, a gente foi desde o Nordeste até o Sul. A gente viajou o Brasil inteiro, assim. Bahia, a gente foi até numas cidadezinhas, assim, que você nem imagina. A gente ficou, sabe? Bahia é muito grande, né? Eu lembro que a gente viajava num ônibus pequenininho, era tipo uma van. E a gente ficava, assim,
nossa, acho que umas 10 horas viajando, assim, a gente dormia, acordava, tava na estrada, assim. Eu lembro até, tem um amigo meu, né, ele chama Lopes, aí eu lembro que eu olhava pra trás, assim, ele tava, assim, sentado na cadeira de trás, ele tava com o olho desse tamanho, assim, ó, tipo assim, olhando. Aí, no dia seguinte, ele falava, gente, a gente quase morreu várias vezes. Eu, credo! E eu tava lá dormindo, se eu morresse, eu ia estar dormindo. Porque aquelas estradas, assim, meu Deus, era toda torta, sabe? Então, uma mão só, imagina, gente passando caminhoneiro passando na contramão, e a gente quase morrendo, quase várias vezes. Várias vezes. E o que eu acho muito legal, Cíntia, é que apesar dessa mega estrutura que a Maurício de Souza Produções tem, eles têm um ambiente muito familiar, quer dizer, fica uma coisa, ao mesmo tempo, muito aconchegante, na verdade? Nossa, total, total. Você conhece desde a Mônica, realmente, a filha do Maurício de Souza, que ela trabalha realmente lá. Toda a família dele, todos os personagens trabalham lá na empresa, né? Você conhece a Magali, você conhece a Mônica, você conhece o Nimbus. O Nimbus é o Mauro, né? Agora, uma curiosidade, eu sei que você vai dizer aí, eu também gosto de todos os personagens da Turma da Mônica, mas qual aquele que você sempre se identificou mais, que você tinha assim, antes mesmo de entrar para a companhia? Ah, eu acho que a Mônica. A Mônica, eu tinha carinho especial pela Mônica. A Mônica, a Turma da Mônica. Espero que você não tá ouvindo esse ruído, Paulo. Espero que não fique na gravação, porque tá bem alto, viu? É mesmo? Deve ser alguma coisa daí, de algum. Você está fazendo pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Pelo celular? Ué, estranho, porque aqui está um silêncio, só a sua voz. Espero que não fique assim na gravação, né? Ah, não deve ficar, não. Pelo menos eu estou te ouvindo nitidamente, está muito legal, muito nítido. Ninguém respondeu, não sei se realmente o pessoal está ouvindo ou não. Não travou em nenhum momento, para você ter uma ideia. A última entrevista que eu fiz com o Paulo Betti, que deu umas travadinhas, e mesmo assim, você está direto. Né? Muito legal. Eu queria te perguntar agora sobre Mulheres Nascidas de um Nome, que foi esse espetáculo mais recente que você fez online, com a assistência de direção e a produção da Michele Rávia Gebara. Né? Como é que surgiu esse convite para esse trabalho? Fala um pouquinho dele, que reúne muitas mulheres de tantas nacionalidades, né? Isso, e dirigido pelo Cláudio Torres, né, que é um comediante famoso, né, aqui no Brasil. Foi um dos precursores, né, de stand-up aqui no Brasil. Do Comédia em Pé, né? Isso, exato. E a maioria das brasileiras que trabalham era do Rio de Janeiro, né? Você é do Rio, né, também. E foi um presente mesmo, assim, ter participado desse grupo, sabe? No meio da pandemia, né? De repente veio um convite, assim, com um espetáculo internacional, né? Para mim foi uma honra incrível, assim. E quem me descobriu foi a Michele. A Michele me descobriu. Aí fica a dica aí para quem estiver assistindo, né? Quem é ator. Ela me descobriu por uma hashtag. Então as hashtags são muito importantes, gente. A gente acha que não é, mas é muito importante. Eu coloquei uma hashtag atriz japonesa, né? Sou brasileira, mas ela me achou assim. E aí ela nem conhecia o meu trabalho, foi uma confiança, né? Aí ela foi vendo também meu Instagram, tem muita coisa também, que é um cartão de visitas, né? Nosso Instagram hoje em dia. E aí ela me convidou realmente e eu conheci pessoas de vários países, assim, e foi incrível. A maioria de língua espanhola, né? E a maioria entendia um pouco o português para poder ser mais fácil os ensaios, né? Era uma série de monólogos que fala sobre o universo feminino, né? Então foi incrível. Eu adorei a personagem que eu fiz também, que é a Emma. E cada universo, assim, nossa, é um universo riquíssimo, né? Qual a história que a Emma trazia? Não entendi. Qual a história de vida que a tua personagem Emma trazia para esse monólogo? Ela queria ser uma atriz de Hollywood, olha só. E aí mostra o universo interno dela, que ela era casada, mas de repente ela tem que beijar um ator que tem mau hálito, e de repente ela se envolve com esse ator, e ela é chinesa, e de repente ela engravida,
e a família dela que está na China tem que vir para conhecer o filho e o cara que ela engravidou. Então, assim, mostra todas as indagações também que acontecem nos pensamentos, né, das personagens. Isso que eu acho legal dos textos, assim, do Cláudio Rockman, né? O Cláudio Rockman é o escritor, né, desse Mulheres Nascidas de um Nome, é um livro. E aí a gente pegou alguns contos, 28 contos, se não me engano, e aí para poder fazer essa peça, que foi pela Lei Aldir Blanc. E eram muitas atrizes, né? Me corrija se eu estiver errado. Cerca de 17 ou mais? 28. 28. Tanto que o espetáculo foi imenso, assim, tinha 1h30 quase. O Cláudio sempre falava, não, vamos colocar agilidade. Então, assim, uma característica era que a gente não dava pausa no texto, a gente falava, assim, tudo muito rápido, assim, sabe? Quase sem respirar, assim. Era o ritmo, assim, acelerado. Humor, né? Temperado com esse humor, né? E todos os textos temperados com humor. Não, tinha textos mais pesados, textos mais engraçados, né? Tinha, inclusive, uma atriz também com síndrome de Down, também, então teve essa parte inclusiva, né? E aí ela é maravilhosa, a menina. Assim, me apaixonei. E aí conheci várias atrizes de vários lugares do mundo. Muito uma bom. Diversidade bem ampla mesmo, né? Que legal. Agora, Cíntia, a gente estava conversando, infelizmente você vê que a gente vai conversando assim, a hora passa rápido pra caramba, né? Muito a gente rápido. Estava uma eternidade, mas como o papo está gostoso, foi rápido. E a gente estava conversando e você falando, eu comentei com você desse meu lado de poeta também, que eu também escrevo algumas poesias, e que a minha poesia é muito voltada à dramaturgia, né? Eu já imagino sempre, eu estava comentando com você, alguém interpretando um poema meu, né? E você se encantou por um poema que eu comentei com você, e você disse, Paulo, então, fica à vontade, eu queria já te agradecer muito e muito curioso para ver a tua interpretação aqui para gente agora. Eu ainda vou querer gravar, tá bom? Eu vou gravar, também vou te mandar bonitinho, mas vamos fazer a primeira leitura aqui na sua live, tá bom? Então, o texto que é o Paulo Rogério que escreveu, né? O poema chama Insustentável Desejo. Insustentável Desejo. Vamos lá. A página em branco contempla o traço que hesita. Sinto-o a definhar entre meus dedos, clamar pela cumplicidade de nosso vazio, na esperança de que a sangre, com o inútil poder de uma palavra. Mas não há discurso, resta o silêncio da pergunta contida, em seu íntimo a dor, não mais pensada, sentida. Lágrimas apáticas, ideias mortas, procura obstinada de si mesmo no bálsamo veneno das ilusões. Valeu, meu querido. Que texto lindo, assim. Eu quero que você possa escrever muito mais poemas e gostaria de realmente também atuar algum monólogo que você escrever. Claro, claro. Super incentivo você continuar. Vou dar alguns aqui para você, pode deixar. Obrigada. Cíntia, eu queria agradecer demais a tua participação aqui hoje, né? Pela tua leveza, pelo teu charme, pela tua inteligência, né? E principalmente por esse lado lúdico seu, criança, como você falou, né? Você gosta de reinventar as coisas na tua vida. E eu acho que é por aí que o artista se mostra mais original. Quando ele não simplesmente reproduz o que já está aí, mas principalmente quando ele dá a sua contribuição autoral a tudo que ele está fazendo e com aquele olhar da criança que você sempre vai conservar no teu coração. Nossa, muito obrigada. Que presente essa mensagem que você me deu agora. Muito obrigada. De verdade. Foi um prazer conversar com você e estamos aí, estamos juntos aí na vida, nos trabalhos, o que vier, tá? Pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.